virou um comércio isso aí, não virou uma profissão séria. A maioria não tem ferramentas adequadas, a maioria não tem, noção do que está fazendo, faz um curso de um dia, tem uns cursos aí que eles dão, não vou citar nome, né, mas dão um curso de 1 dia, 2 dias, aonde um vai lá cascar e 15 toma café, e depois recebe o certificado e sai trabalhando. Então, ao invés de arrumar, prejudica. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Gustavo e o Marcelo, duas figuras aqui que a gente trouxe para falar sobre saúde de casco. E Gustavo, Marcelo, vou começar por você. Se tu puder, se apresenta aqui para nossa audiência. Eu gosto de pedir sempre quando foi a primeira vez que você viu uma vaca na frente, ou no teu caso, quando foi a primeira vez cascando o animal. Então fique à vontade para compartilhar e se apresentar aqui para nossa audiência. A primeira vez que eu vi um animal foi até meio bizarro, foi por necessidade, né. Eu precisava ajudar a família e fui contratado na Batavo, que é a cooperativa Batavo, na época era a cooperativa central, e eu vi a importância que era mexer com casco. E na época ninguém queria mexer com isso aí, porque era um serviço braçal, um serviço pesado, sujo, e nós tínhamos no DAT, eram os chamados, né, de atendimento, e ninguém queria fazer. Aí eu fui numa propriedade e o produtor falou que a vaca não melhorava porque ela estava não melhorava a produção dela porque ela estava mancando. E daí um veterinário, um amigo, chamou: "Vamos lá, vamos mexer no pé dessa vaca". E eu comecei, gostei, e o meu sonho era ser veterinário, né. Então, por incrível que pareça, eu queria ter um Fusca, porque todos os veterinários tinham um Fusca na cooperativa. E meu sonho era ter aquele Fusca, mas como veterinário. Então ali eu vi que era uma oportunidade, o povo me conhecer, não como técnico agrícola, mas como veterinário, né. E daí eu comecei, gostei, tinha que erguer na mão, não tinha as ferramentas atuais que tem hoje. Foi bastante, para mim é um amor mexer com casco, porque eu comecei do zero. Ninguém me ensinou, eu comecei do zero, entendeu. Depois fui me atualizando, estudando e estou até hoje. Meu nome é Ângelo Marcelo Wozniak, sou médico veterinário, mexo com podologia há 36 anos, vai para 37 anos, né, e é minha paixão é essa parte de casqueamento, porque eu vejo, assim, o respeito com o animal. Se você tem o respeito com o animal, tudo fica fácil, tudo fica bom, tudo dá resultado. Por isso que hoje quando eu dou minhas consultoria, minhas palestras, eu foco bastante nisso aí. Não adianta você entrar nesse ramo pensando em dinheiro. Você tem que pensar no respeito dos bichos, porque se você tá ali é para ajudar o bicho. Que maravilha, Marcelo. Fico feliz de saber que, mais tempo de profissão, de cascamento você tem do que eu tenho de idade. Então acho que vai ser um episódio que eu também quero aprender muito. E já passando a bola pro Gustavo. Gustavão, se apresenta aqui para nossa audiência, você que vem hoje em nome da Vaccinova aqui para a gente produzir esse conteúdo. Maravilha, Bruno. Primeiramente, cara, um prazerão estar aqui com vocês, participando, né, desse podcast que é tão enriquecedor, né, para a pecuária nacional. Agradecer também a presença do Marcelo, que é um grande parceiro nosso. Poxa, você mesmo já disse aí, né, com muitos anos de experiência, então, para nós é uma satisfação muito grande aprender com o Marcelo e estar junto ali no dia a dia. Meu nome é Gustavo Cabral, eu sou veterinário também de formação. Eu me formei numa cidade chamada Matipó, em Minas, na Faculdade Vértice. Desde que eu me formei em 2019 em veterinária, eu atuo na Vaccinova. Eu trabalhei, né, como técnico de campo no dia a dia das fazendas de 2019 até 2022. Em 2023, eu assumi uma função nova na companhia, que é a coordenação da equipe de demanda. Então, eu passei a estar do lado ali, né, daqueles colaboradores, participando ativamente, né, em todas as estratégias da equipe de campo a nível nacional. E em 2025, eu assumi a gerência técnica e de demanda na companhia da linha de pecuária.
Então, a minha trajetória após a formação em veterinária, ela se dá ali dentro da Vaccinova. Falando, você fez uma pergunta, né, para o Urso, como que a gente, quando eu conheci, né, um pouco da pecuária, como comecei a ter contato com os animais. Eu não sou filho de produtor rural, mas tenho tios produtores rurais. Então, desde moleque, o nosso lazer de criança era final de semana ir para a fazenda, né? E aí ia tirar leite com o tio, ia montar a cavalo, e essa paixão começou desde cedo ali. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova. Cuidar de vidas, alimentar o mundo. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adisseu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Que legal. Gustavo, já deixando uma deixa, qual que é a relação hoje da Vaccinova com a 4M Casqueamentos? Ah, beleza. Ô, Bruno, a intenção nossa aqui, principalmente no dia a dia nosso, é mostrar que é um fortalecimento, tá, de trabalho de campo entre Vaccinova e 4M, né, por meio de ações. A 4M, ela entra com aquelas ações ali preventivas e curativas dentro das propriedades, tá? E a Vaccinova, ela oferece soluções, medicamentos ali que vão auxiliar na cura clínica desses animais, né, com os produtos, né? Então, o Marcelo, né, ele vem com esse trabalho a campo de casqueamento, de uma coisa mais preventiva, e a Vaccinova trazendo ali soluções para curar esses animais através de medicamentos. Maravilha. Esse vai ser acho que talvez o primeiro episódio que eu faço com 2 convidados, então eu vou ir tentando direcionar as perguntas aqui. E começando por você, Marcelo, a gente já gravou um episódio aqui no Mais Rumen Podcast para falar de casqueamento. Foi, inclusive, o episódio com o Eduardo Biotto, um colega de profissão, também médico veterinário. E eu lembro que eu contei naquele episódio a história de quando eu estava fazendo um estágio. E aí eu perguntei para o veterinário, aliás, eu tinha um cavalo, e aí ele disse, nós temos que fazer os dentes do teu cavalo. Ele trabalhava também com odontologia, e daí eu disse, não, mas no passado ninguém fazia dente de cavalo, por que agora eu tenho que fazer, né? Eu quis provocar ele. Daí ele me falou, no passado ninguém fazia cesárea, ninguém fazia casqueamento, ninguém fazia odontologia equina, não tinha essa profissão, talvez esse trabalho, mas eu acho que o casqueamento ele já existe há um bom tempo, e talvez, Marcelo, talvez esse cenário de vacas cada vez mais confinadas, ele seja ainda mais necessário. Eu só queria a tua contextualização da importância do casqueamento antes de nós entrar nas principais lesões aqui. O casqueamento, na verdade, o pessoal ficou mais focado mesmo depois que começou a surgir os confinamentos, né, o freestyle. E quando eles começaram também a melhorar a dieta dos animais, né? Tanto que na época teve um boom na produção, porém a parte de genética ficou um pouco atrás. E com isso os animais que eram rústicos começaram a apresentar problemas, né? Você pegava o gado Jersey, né? Era um gado que nós chamávamos de fusquinha, ele aguentava tudo. Hoje é uma raça que tem muito problema de caça, entendeu? Porque apurou demais tudo, genética, produção, o bem-estar das vacas, e com isso também a parte de aprumo, de casca, ficou mais frágil. Tudo que você força demais no animal vai comprometer em algum lugar, né? Quando nós começamos, na época lá, a Tavo pediu para eu focar mais nesse ramo, se via uma grande dificuldade do produtor entender quanto era o valor de você fazer um casqueamento preventivo. Normalmente era só curativo.
Eles nos chamavam lá só para abrir uma lesão. E com isso eu comecei, depois dos cursos que eu fiz, né, com pessoas lá de fora, da Europa, eu comecei a analisar que eles seguiam uma regra que, que eles iam para a Holanda, eles iam lá para o Canadá e eu observava, não, lá é só casqueamento uma vez por ano, 2 vezes por ano. E aqui no Brasil eu vi que era diferente. Eu comecei a focar mais num casqueamento preventivo mais próximo, entendeu? E com isso eu comecei a pegar alguns produtores que tinham interesse nesse trabalho, principalmente que era o gado confinado, e começou a apresentar resultados. Começou a diminuir as lesões. Na parte de casqueamentos, quando você fala, que nem o Gustavo falou assim, o Marcelo trabalha mais na parte braçal, tem que ter uma associação de tudo, entendeu? Laboratório, prática, manejo, e isso aí foi muito difícil na época de colocar na visão do produtor. Quando você chegava e falava de um produto para o produtor, a visão era, você está empurrando o produto. Você está ganhando dinheiro do laboratório para empurrar. Hoje não. Hoje eles perguntam para mim, qual o melhor produto que você recomenda? Entendeu? Então, assim, a visão de casqueamento hoje, e com o auxílio aí das informações, né, que é muito rápido, né, no dia a dia, ficou mais fácil de você mostrar para o produtor a importância que tem o casqueamento. Eu sempre falo, não adianta você ter um carro de última geração e não ter pneu, entendeu? Você vai rodar na curva. E a vaca, se ela não anda, ela não come, ela não produz, a reprodução dela cai, aumenta dela, né? E você tem o descarte desse animal. Só que, infelizmente, ainda tem muita gente que vê essa parte de casqueamento como um serviço de peão, um serviço braçal. E é um serviço grosseiro, mas muito delicado, entendeu? Então, a parte do casqueamento, assim, até eu falo, eu quando me formei, fazia casqueamento, depois eu me formei veterinário. O pessoal falava assim, que adianta, você estudou 5 anos para cortar casca? Daí eu falei, mas o que você vai fazer? Eu vou mexer com reprodução. Eu falei assim, mas se a vaca andar, ela não vai mostrar cio, ela não vai aceitar outro subindo. Vai ter um nível de cortisol muito alto e ela não vai empenhar, né? Por causa de dor, estresse. Então, assim, eu me vejo num mundo que muita gente precisa do meu trabalho. E o resultado, se você não faz bem feito, é rápido, ele mostra, entendeu? Por isso que hoje eu procuro parceiros que tenham qualidade, não por amizade. Qualidade. A Vax Nova, eles me chamaram porque eu usava o produto deles. Eu nem sabia, não conhecia ninguém. Aí, como eles viram que eu estava recomendando muito, eles me chamaram. Eu fui consultor de outros laboratórios. E quando eu via os produtos da Vaxinova que me mostravam o resultado a curto prazo, eu falei, opa, é por aqui que eu vou, né? Então associou qualidades, tanto do meu trabalho como dos produtos deles. Por isso que hoje essa parceria dá certo, entendeu? Presente globalmente, a Vaccinova é uma empresa de saúde animal que transforma a ciência em soluções tecnológicas através de vacinas e medicamentos de alta performance. Nosso compromisso é proteger a saúde dos rebanhos, impulsionar a produtividade e apoiar a evolução da pecuária mundial. Vaccinova, cuidar de vidas, alimentar o mundo. Que legal. Essa frase é para ficar marcada, né, Marcelo? Procuro parceiros pela qualidade e não só pela amizade. Então, muito bacana isso. E já entrando, antes de nós falar da prevenção, quais que seriam as principais lesões hoje que você encontra, Marcelo? Se a gente puder até se aprofundar em algumas delas, porque, querendo ou não, as lesões podais, elas são também uma causa de descarte muito comum. Talvez entre as top 5, top 3 causas de descarte nos rebanhos são as doenças podais. Quais que seriam as principais delas? Você tem que dividir por setores. Por exemplo, se você tem
um rebanho, num CrossFit, num Compos, você vai ter um tipo de lesão mais específico, que seria as dermatites, entendeu? Que é a doença do Compos, a dermatite flegmão. Flegmão é a pior lesão que existe no pé da vaca. No freestyle, você vai ter as úlceras de solos, lesão de linha branca, né? E vai aparecer as dermatites também, mas com menos cabe. Por que isso? Quando você pega aí um freestyle, você vai associar muito com a prumo. Se a vaca está com o seu rebanho está com uma prumo incorreta, ele vai forçar dígito. Então, por exemplo, a vaca fechando o jarreto, ela vai forçar o dígito lateral. A maior parte do peso dela vai forçar aquela unha lateral. E com isso vai começar a ocorrer rompimento de vaso e formação de úlcera. Se você vai no combo, o casco é comprido, quando a gente fala que o animal tem problema de quartela baixa, é porque o casco está muito comprido. A vaca tem que pisar 45 graus, então ela tem que enterrar o casco na cama. Se a cama é boa, tudo, ela vai ter que enterrar mais fácil ainda. Quando o casco está muito comprido, ela força, ela não enterra. A gente brinca que a vaca está chapando, né? Ela tá, e com isso força tendão. Forçou tendão, começa a cair a imunidade das vacas. Caiu a imunidade das vacas, a espiroqueta, que é uma bactéria das dermatites, ela é oportunista. No compost tem muita produto que é agressivo, a derme, a epiderme ali. E isso é uma porta de entrada para essa bactéria, entendeu? E começa a dar as dermatites. Então, assim, as principais lesões que ocorrem hoje no casco seria úlcera, pessoal, lesão de linha branca, as dermatites, flegmão. Mas e o tiloma, que é a hiperplasia? Isso é uma consequência de não curativo. Se o animal tem uma lesão no espaço interdigital ali, que é o meio do casco, e não foi feito um tratamento, o organismo começa a reagir, ele começa a aumentar o tamanho das células. Então isso aí não é uma lesão de casco. A vaca manca quando tem uma hiperplasia porque formou uma dermatite em cima. Entendeu? Então tem uma dermatite em cima do tiloma, da hiperplasia. Você curou a dermatite, a vaca para de mancar. Por isso que hoje eu recomendo muito não retirar aquele cabarro, né, o tiloma ali, que é a hiperplasia, se ele não tiver, se o animal não estiver pisando diretamente nessa hiperplasia. E se tiver casco, sola, você não mexe ali, porque você vai fazer uma porta de entrada para vários agentes e depois vai formar a pior lesão do caso, que é o flegma. É uma associação, um vem puxando o outro, entendeu? Mas seria essas as piores lesões. Aí tem a processo fisiológico, que seria a laminite, né? Laminite. Mas isso aí daí é outra história, que é falta de conforto, uma dieta desbalanceada que vai ocorrer, seria uma entoxina, entendeu? Então seria as lesões, as piores lesões do Bacana. caso. Bacana, Marcelo. Foi citado então a úlcera, a dermatite, a doença da linha branca. Fazendo um recorte para essas principais, como que a gente age hoje na prevenção? Que foi até o ponto que você comentou antes da importância de ir educando o produtor, de ir educando o mercado, da importância da prevenção. A gente vai falar também da correção aqui no final, mas se a gente pudesse prevenir essas três principais, quais que seriam as ações? E aí também vou passar a bola para você, Gustavo, para a gente fazer essa inter-relação. Ó, vamos começar então pela úlcera de sola. Você tem que fazer o cascamento corretivo de aprumo. Você pega lá um rebanho, você divide por 3 o número de vacas lactantes, aí você tem o número de animais que você tem que casquear por mês. Você tem que saber fazer essa correção. O grande problema hoje, que todo mundo é casqueador.
Cortar a casca, todo mundo corta. O que está cortando que é o problema. Entendeu? Virou um comércio isso aí, não virou uma profissão séria. A maioria não tem ferramentas adequadas, a maioria não tem noção do que está fazendo, faz um curso de um dia. Tem uns cursos aí que eles dão, não vou citar nome, né? Mas dão um curso de um dia, 2 dias, onde um vai lá cascar e 15 toma café. E depois recebe o certificado e sai trabalhando. Então, ao invés de arrumar, prejudica. E isso traz um grande problema. Então, você está fazendo um preventivo errado. E aí começam a aparecer as lesões de úlcera de solo. Quando você faz o cascamento preventivo correto, diminui muito o índice de úlcera de solo. Lesão de linha branca. Se você tem... São 3 fatores que ocorrem lesão de linha branca. Normalmente a gente vê na prática. Primeiro, biotina. Se a biotina é ruim, que a vaca não assimila, vai dar lesão de linha branca. Por quê? A biotina ajuda na junção da parede com a sola. Ali é colágeno e queratina. Então ele ajuda nessas duas estruturas. É uma vitamina que ajuda no colágeno e queratina. Segundo, umidade, excesso de umidade. Cola, molhou, solta. Então, colágeno e queratina. E o terceiro é o calor. Né? Eu gosto de usar lixadeira. Olha, eu sou contra a lixadeira. Contra. Nunca usei lixadeira. Fiz 3 cursos de lixadeira e os 3 que me deram o curso falaram a mesma coisa. Só é bom para quem corta a casca. Para o animal não é bom. Eu falei, mas por que você dá curso? Ele falou, porque lá na Holanda nós comemos a vaca. Aqui vocês curam. Então você já vê que lá o descarte é alto. Entendeu? Por mais baixo que seja a rotação da lixadeira, você encosta, ela esquenta. Cola, esquentou, solta a linha branca. Né? Apesar que eu sei que eu vou ter muita crítica a respeito disso, mas eu ainda sou contra a lixadeira. Outro fator, então, areia. Né? Areia no freestyle. Areia e umidade. Vai lixando. E chega um ponto que aquela junção ali da sola com a parede, acabou o limite, fui no limite. E aí começa a romper também a lesão de linha branca. Então esses são os fatores, úlcera e linha branca. Laminite, fator fisiológico. O animal fica muito tempo em pé. Sala de ordenha, às vezes, sala de espera pequeno. Os animais ficam ali muito tempo em pé. E excesso, né? Às vezes tem excesso de animais dentro do barracão, superlotação. Os animais também vão ficar em pé, começa a dar laminite, que é o principal fator da laminite. Aí depois vem um desbalanceamento de gordura e proteína. Então, falta fibra na dieta. Também começa a ocorrer a laminite. Tá? Endotoxina. O vaca está com a mastite, essa toxina cai na corrente sanguínea. Aí vai começar também a ocorrer a laminite. As dermatites. Dermatite você tem que fazer o casqueamento preventivo certinho, de 3 em 3 meses nos animais, principalmente no coxo. Como eu falei, se a vaca tiver com casco comprido, ela vai forçar tendão. Forçou tendão, a imunidade cai, começa a aparecer as dermatites. Tá? Seria mais ou menos esse o trabalho que nós fazemos preventivo. Bacana. É multifatorial, né, Marcelo? É muita coisa. Não é E, só chegar e Gustavo, cortar a casca. Gustavo, para a gente trazer o papel da Vaccinova nessa fase preventiva, como que isso se relaciona? Então, vamos lá. Cara, não existe, acho que ficou muito claro na fala do Marcelo, né? Não existe fazenda perfeita, né? Não existe fazenda que não tem problema de casco. Seja ela uma fazenda de leite ou uma fazenda de corte, a gente tem ali os problemas de casco. E a melhor forma da gente trabalhar com a prevenção é a gente fazer um diagnóstico integrado.
dentro da propriedade. E é aí que a equipe da Vaxnova ela entra. Ela atua de forma integrada dentro da fazenda, fazendo ali um diagnóstico, um monitoramento da claudicação, né, passando para a implementação de protocolos de casqueamento. E aí nós temos, né, a 4M, que é a empresa do Marcelo, que nos auxilia muito. E aí a gente auxilia, né, no manejo correto, avaliação do ambiente, se a gente precisa fazer ou não uma adequação no ambiente, porque o problema de casco ele é multifatorial. Então, se tem um problema de casco, tem algum processo ali dentro da sua produção que não está correto, né? A equipe nossa trabalha também com score, então ela chega na fazenda, ela avalia aquele animal, a gente tem no score de 1 a 5, né, mais leve, obviamente o score 1 vai até o score 5, então o nosso técnico, quando está na fazenda, ele auxilia o produtor a avaliar como que está o animal, identificar, né, precocemente a lesão do animal para entrar com uma intervenção, entrar com um casquinhamento, entrar com uma medicação de forma assertiva e aí diminuir os casos de problemas de casco dentro da propriedade. Mas, mais uma vez, eu reitero, não existe fazenda sem problema de casco. E o caminho sempre para que a fazenda diminua a quantidade de problema e diminua o seu prejuízo é trazer o casqueamento preventivo como um dos pilares mais importantes da produção. Boa. Gustavo, tu mencionou a parte de diagnóstico, né? Essa análise do score de locomoção, hoje a gente tem, inclusive, talvez até câmeras já com inteligência artificial para medir qual que é o score de locomoção das vacas. Eu sei que tem algumas técnicas, alguns padrões que a gente tem que seguir para diagnosticar, né? Para saber quando que é a hora de exigir uma intervenção, seja preventiva, seja corretiva. O que você olha, Marcelo, na hora de a gente diagnosticar, de a gente fazer uma análise do rebanho? A minha avaliação sai um pouco fora da avaliação da Vaxnova, sabe? Eles fazem score de locomoção, eu faço score de claudicação. No score de locomoção você vê os animais mais arqueados, você vê score corporal das vacas, você vê vaca claudicando. A avaliação da 4M é um pouquinho diferente. Então, quando nós vamos na propriedade, nós observamos. É que assim, o meu protocolo é mais já focado no cascamento preventivo. Então, eu vejo quais animais são prioridades, entendeu? Os animais que então, as prioridades seriam os animais claudicando, os animais com os cascos compridos e os animais que entram no protocolo preventivo no terceiro mês. Mas os dois estão meio vinculados, tanto de locomoção como de claudicação. Eu não gosto muito do score de locomoção, porque tem muitos animais, às vezes, tem problema de coxa femoral, ou às vezes tem um problema no membro ali que não tem nada a ver com o casco, e depois ela vai lá para o tronco. E ninguém fala nada, a gente pode até agravar essa lesão. Entendeu? Então nós focamos mais nessa parte. Você visualiza mais o casco, não acima, né, do casco. E tem dado bom resultado. O Gustavo comentou que toda propriedade tem problema de casco. O problema de casco não é vaca claudicando. Para você ter uma ideia, uma vaca pinçando uma unha na outra, ela deixa de produzir até 4 litros de leite por dia. Esse é um problema de casco. Uma vaca que está com a pluma correta é um problema de casco. Entendeu? A vaca, quando está mancando, já é emergência. E aí é onde a Vaxnova nos ajuda. Né? Porque o corretivo ali, cascamento, eles não têm o que fazer. Mas quando você abre uma lesão, aí eu preciso do medicamento que me dê suporte. Hoje, para você ter uma ideia, você pega aí o Resford, né? É uma aplicação dose única. Então eu abro uma úlcera só, o funcionário faz a aplicação na minha frente. Eu vou embora tranquilo, porque eu sei que aquele medicamento que ele fez vai me dar resultado. Tá? 7 dias, Gustavo? Resfur 7 dias, exato. 7 dias de ação. 7 dias o Resford, né? Então, 7 dias que eu fico tranquilo. Exato. Agora, quando você pega um Septofur normal,
você tem que fazer dose quase o dobro, né? E fazer 3, 4 aplicações. Aí o funcionário faz uma na tua frente, outra no outro dia e esquece, ou não faz. E depois? Aí nós vamos ter um problema sério lá na frente. Você entendeu? Então, assim, aonde a Vaxinol me ajuda no preventivo, ó, vamos pegar aqui as dermatites. Você hoje tem muito foco de dermatite, flegmão e dermatite em bezerras. Bezerras. O que que eu entro? Como que eu faço um preventivo? Eu pego o preventivo e faço um Treoxin. Preventivo, faço todos os bezerras, 2 ml lá. Ele já vai me auxiliar. Acabou o colostro, eu já faço 2 ml de Treoxin. Ele vai me auxiliar. Entendeu? Então, o Treoxin eu uso muito no preventivo em bezerras, né? Quando dá um foco de dermatite e de flegmão. Uhum. Aí, normalmente, eu faço um preventivo após uma semana do colostro. Aí eu faço 2 ml subcutâneo nas bezerras. Tem ajudado muito a prevenir, porque essa dermatite ali, ainda mais que tem muito bagre, né? Hoje eles estão concentrando todos os bezerros, fechando, e tem o coletivo, começa a ocorrer muita dermatite. E com isso eu faço esse protocolo. Só para você ter uma ideia, eu estava na Bahia agora esse tempo atrás, até estava pela Vax Nova lá, passou numa fazenda, e eles têm aquele sistema argentino. E lá também estava dando bastante problema, né? Tanto de pneumonia como de dermatite. E aí foi feito esse protocolo preventivo contra a Uhum. Treoxin, e depois a informação que eu tive é que deu bom resultado. E você tem que ir associando as coisas. Então a Vaxinol me ajuda na prevenção dessa maneira, né? E agora, com relação às outras lesões, eu não posso fazer um Treoxin em vaca leiteira, né? Lá não é recomendado, né? Então você fica um pouco vago em fazer prevenção, principalmente para as dermatites, que hoje é mundialmente. É um problema sério, muito sério. E, e aí que é o grande problema, sabe? Quando se fala em dermatite. Porque vem os falsos profetas, com produtos milagrosos, principalmente papel dilúvio, entendeu? Já estou passando para outro assunto que vai emendando um assunto em cima do outro, mas eu tenho que aproveitar esse gancho. Hoje não tem um produto específico para curativo de pé dilúvio, tá? Se existisse um produto específico para curar casco, lesões de casco no pé dilúvio, quebrava a Vaxinova nesse ramo de podologia. Mas, infelizmente, quando o produtor está numa situação em desespero, porque você pega aí um rebanho de 1.000 vacas de lactação, onde você tem 100, 100 e poucos animais claudicando por causa de dermatite, o produtor entra em desespero. E aí aquele produto que tiver uma coloração mais forte é o que entra na propriedade. Tá entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado com, com esses falsos profetas, né? Que eu falo na propriedade. Não tem produto milagroso. Produto para pé dilúvio é para fortalecer casco, não é para curativo. Ainda não tem um produto específico para curativo. E você não adianta você fazer isso que nem os produtos da Vaxinov, né? Não adianta você fazer um resfuro numa vaca claudicando se você não abrir a lesão. Porque essa lesão ali é uma bactéria anaeróbica, é a fusbactéria. Se você não abrir, você não tirar a pressão, não entrar ar, ela não vai resolver. Pelo contrário, só vai criar resistência. Então tem que tomar muito cuidado quando você fala em tratamento para casco. Aí depois que já está com resistência, aí não tem mais jeito. Aí às vezes é só descartar o animal. Gustavo, vou pedir tua contribuição aqui. A gente acabou já falando dos antibióticos. Eu queria que você falasse dessa evolução que a gente teve com os antibióticos. Eu acho que é importante para a gente salientar que não existe mais a receita de bolo. Para cada caso existe uma medicação correta, né?
É isso aí, Bruno. Bom, Marcelo vive na prática, né, vivenciou essa evolução, né, dentro da medicina veterinária em relação aos antibióticos. E os antibióticos, eles, assim como a bovinocultura, eles se intensificaram, né, eles melhoraram ao passar dos anos. Então, antes nós trabalhávamos ali com moléculas menos tecnológicas, que você precisava fazer uma, duas, três, quatro, cinco aplicações para obter uma cura clínica, e muitas das vezes esses princípios ativos ali, eles nem tinham uma gama variada de bactérias que eles faziam cobertura. Então, os antibióticos, com essa intensificação da produção, com a melhoria dos laboratórios, com pesquisas relevantes que vem cada vez mais evoluindo, veio várias moléculas novas, antibióticos de primeira, segunda, terceira geração. Nós temos os macrolídeos, que são aí uma das moléculas mais eficientes disponíveis no mercado, e são produtos que estão muito associados também ao bem-estar animal, né? Hoje a gente está falando de produto que é aplicado de forma subcutânea, em dose única e de longa ação. Então, quando a gente fala, como um exemplo que o Marcelo falou do Resfur, né, que ele é um ácido livre cristalino de ceftiofur, que é uma cefalosporina de terceira geração, nós estamos falando de um produto que, em dose única, ele vai atuar durante 7 dias, com uma carência de leite de 2 dias e meio. Então, uma carência baixíssima. Nós temos em linha também o Treuxin Curatil, são 2 macrolíticos. O Treuxin é uma tulatromicina e o Curatil uma tilmicosina. Ambos produtos atuam ali de forma muito eficiente para diversas enfermidades. Quando a gente fala do tempo de ação, o Treuxin ele tem 18 dias de ação em uma aplicação apenas, de forma subcutânea. E o Curatil ele vai atuar de forma de dose única, de forma aplicação subcutânea durante 5 dias. Então, são produtos mais tecnológicos, veículos diferenciados que a gente tem hoje dentro da Vaccinova como ferramenta para tratar diversas enfermidades. Nós temos também hoje, mudando um pouco, né, indo para o lado dos anti-inflamatórios, nós temos um protocolo, então nós temos um anti-inflamatório também na nossa linha, que é o Flanalив, que é um meloxicam com dipirona. Então, ele, além de tirar a dor do animal, tirar a febre, ele diminui a inflamação. É um produto de dose única, aplicação intramuscular. Então, pode ser associado o anti-inflamatório junto com o antibiótico. E nós temos também ali um antitóxico e protetor hepático. O Marcelo utiliza muito nesses protocolos a campo, que é o Liverton. Né? Quando a gente pega um animal que está bem debilitado, com problema de casco, o animal às vezes está com um score corporal muito ruim, a gente pode utilizar também um antitóxico e um protetor hepático para a gente deixar ali o animal mais, vamos dizer assim, mais susceptível a receber o medicamento e que esse medicamento tenha um efeito eficiente. Eu vou, Marcelo e Gustavo, fazer meu papel de host aqui e fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês dois passassem a visão para a nossa audiência. A pergunta é sobre qual que seria o limiar entre o uso indiscriminado de antibióticos e o uso correto. E aí, trazendo talvez um exemplo que o Marcelo, o Gustavo devem vivenciar, daquele produtor que não faz o preventivo, não casqueia a vaca, e aí a vaca manca e ele usa Ceftiofur. E aí, enfim, pode criar resistência, pode acarretar várias outras coisas que eu queria ouvir a visão de vocês dois, começando pelo Marcelo. Qual que seria esse limiar do uso indiscriminado e do uso correto dos antibióticos, Marcelo? Tem muito produtor que eles querem que resolva rápido o problema, e eles acham que fazendo excesso de antibiótico vai resolver esse problema. Não era assim. Quando você usa antibiótico em excesso, você tem 2 agravantes. Você começa a destruir a flora do rumen, né? Matando bactérias ali que são importantes para o rumen. E você começa a agredir principalmente a parte do fígado, a parte pá. Se nós pensarmos que a fusobactéria, a maior concentração da fusobactéria, que é a causadora da úlcera de Sola, ela está no rumen, aí você já começa a ver o grande problema que esse animal vai ter. Então vamos lá. Se há uma úlcera no rumen, essa bactéria ela vai entrar, vai cair na corrente sanguínea, vai se instalar no fígado, vai causar inflamações hepáticas, que vai estar na circulação e vai se direcionar no casco. Tá entendendo? Então, às vezes esse animal estava claudicando por alguma coisa, o produtor
eu já peguei situações que eles me ligaram e falaram assim: "Ó, a vaca está mancando muito e nós já fizemos bastante antibiótico e não resolveu. Você ergue o pé da vaca, tinha uma pedra. Não tinha nada a ver com úlcera, não tinha nada a ver com lesão. E essa vaca tomou um pancadão de antibiótico. Aí depois, passou uns dias, a vaca estava com a broca. Por quê? Ela lesionou a parte do rumen, lesionou o fígado e a fusobactéria se instalou no casco. Outro agravante é a resistência. A hora que você precisa mesmo do antibiótico, já não vai fazer mais efeito. Tá entendendo? Então, o uso assim, sem noção de antibiótico, o produtor muitas vezes ele acaba nos prejudicando no campo, tá? É como eu falei, tanto na subdosagem, também é um problema sério. A pessoa vai lá e faz pouco antibiótico na vaca, mas o excesso é um causador muito, muito grave para nós, como técnico no campo. E, infelizmente, ainda tem aqueles práticos que se acham veterinário, né? Eles recebem um panfleto do laboratório, é culpa do laboratório, né? Dá o panfleto lá, com as doses tudo certinho, daí o cara dá uma lida, não, é por aqui. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Tem lesões de casco que às vezes você não precisa entrar com antibiótico, só tratamento local, né? Mas ele se sente veterinário. Não, eu sei, eu sou prático, eu sei mais que o veterinário. E aí acaba complicando tudo. O Bruno, minha visão até é um pouco parecida com a do Marcelo, cara. Eu sempre falo, né, com os produtores e com os nossos consultores que não existe produto milagroso. Não existe milagre, não existe receita, né? Quando a gente fala de antibiótico, o antibiótico ele é para ser utilizado quando tem evidência de uma infecção bacteriana, quando tem presença de secreção, quando a gente tem uma lesão ali, que a gente vê secreção, uma lesão purulenta e tem risco de disseminação sistêmica, né? Então, a forma mais correta da utilização do antibiótico é utilizar de forma criteriosa, é avaliar aquele animal se há necessidade de entrar com um produto, né, um antibiótico, para fazer o controle dessas bactérias. E o que o Marcelo falou, ele tem total razão. O produtor, às vezes, não pode se escorar em um produto. Ele tem que avaliar o pé daquele animal. Muitas das vezes necessita de uma intervenção. Só o medicamento, a gente entrar com medicamento, às vezes não vai ser eficiente. Tá? Então, é um conjunto de ações que a gente precisa fazer. E dentro disso, se o produtor se escorar, se um técnico se escorar só no produto, às vezes a gente vai ter um problema de resistência bacteriana, que a gente vai ter um uso exacerbado ali de antibiótico dentro da fazenda, e também as indicações erradas. As indicações erradas são um problema. Poxa, se a gente pensa em um antibiótico, a gente faz uma subdosagem, nós estamos fortalecendo aquelas bactérias ali a ficar resistente ao princípio ativo. Tá? Então, quando a gente fala de antibiótico, a gente tem que ser muito consciente. Nós que estamos do lado da indústria, oferecendo essas soluções, estamos a campo. Hoje, na Vaxinova, a gente tem mais de 100 técnicos de campo, né, incluindo entre representante e técnico de campos. É a nossa obrigação tecnificar as fazendas para utilizar o antibiótico de forma correta, pensando na saúde dos animais e no bem-estar dos animais também. Muito bom, pessoal. Marcelo, Gustavo, acho que a gente deixou uma mensagem muito boa aqui de uma prevenção inteligente, uma correção eficaz quando a gente está falando de saúde de casco, das principais lesões. E, infelizmente, né, Marcelo, a gente gostaria de falar muito mais aqui. Eu acho que você teria, tanto você quanto o Gustavo, teriam muito a contribuir sobre esse assunto. Reforço que a gente já fez, esse aqui é o segundo episódio sobre saúde de casco, então a gente também quer olhar para esse tema, para esse elefante na sala que a gente sabe que muitas fazendas têm aí. Mas, Marcelo, eu gostaria de primeiro pedir para você uma mensagem final, alguma coisa que talvez a gente tenha deixado de comentar aqui, ou eu gosto dessa pergunta, se tivesse que mostrar para o produtor de leite, para o técnico, um slide, se você tivesse que selecionar um slide da sua apresentação, para a gente deixar também como mensagem final aqui dessa conversa, qual mensagem, qual slide seria esse? Olha, eu falei no começo, e eu acho que normalmente nas minhas palestras, eu sempre gosto de terminar com essa mensagem. Respeito, que hoje falta muito respeito com os animais.
entendeu? Tanto profissionais casqueando, produtor, vamos começar, produtor, né, profissionais e laboratórios, entendeu? Tem muitos laboratórios e muitas empresas que lançam produtos, o próprio vendedor não sabe o que está vendendo. Ontem mesmo eu peguei uma propriedade que estava com problema sério de irritação no pé das vacas, né? Aí quando você fala assim, foi o produto, não, não foi porque nós testamos. Então, isso aí é uma falta de respeito Uhum. com os animais. A firma pode ter testado, mas esse vendedor está fazendo o teste dele agora. É respeito. Se você não tiver respeito, você não tem sucesso com os animais, tá? O que leva o meu conforto lá em casa são os animais. Então, eu, quando vejo um animal mancando, eu faço de tudo para salvar ele. Lógico, ninguém é Deus, né? Só tem um. E ele que decide o nosso destino e o destino dos animais, entendeu? Mas enquanto eu sou a ferramenta dele e eu puder ajudar esse animal, eu vou procurar o melhor para ele, com todo o respeito. Muito bom. Gustavo. Maravilha, acho que muito bacana o que o Marcelo falou, né, do respeito aos animais. E assim, a mensagem que eu quero deixar aqui, Bruno, é que o controle das doenças, ela não vai depender de uma ação isolada. É um conjunto de ações, é um conjunto de estratégias que vai ser bem executado dentro da fazenda, um diagnóstico preciso, tratamento eficiente, a gente trazendo soluções ali modernas para curar esses animais, ações preventivas e para a gente chegar numa uma cura clínica de forma eficiente, tá? Então não existe mágica, é um conjunto de ações ali integradas para a gente poder chegar numa fazenda ali que tem baixíssimos problemas de doença de casco, tá? Basicamente isso. Muito bacana. Pessoal, eu quero agradecer demais a conversa aqui, o bate-papo foi muito bom, muito esclarecedor, aprendi muito com vocês dois. Marcelo, Gustavo, também a mensagem final já foi dada, mas caso alguém queira conhecer mais os trabalhos, tanto da Vaccinova quanto da 4M, Marcelo, onde é que o pessoal pode encontrar vocês? Hoje eu faço um trabalho mais de consultoria, né? Então tenho equipes técnicos que são associados à consultoria, tem cooperativa, tem laboratórios, empresas. E meu contato seria meu número, né? 449-9941-7969, tá? E, lógico, tudo vai ser avaliado, que nem o Gustavo falou. Vai ser avaliado para dar o sucesso. Então, todos têm, é uma engrenagem, todo mundo tem que trabalhar certinho. Se um dentro quebrar, já não serve, entendeu? Mas uma boa parte me conhece não por Marcelo, às vezes o povo vai ficar meio, quem que é o Marcelo, né? Porque nesses anos aí é tudo urso. Então tem que também saber, senão Marcelo, não conheço Marcelo, não vou ver, tá certo? O pessoal me conhece e às vezes até eu não sei meu nome, então porque me chamam de urso. Tá bom? Tá bom. E o Marcelo não tem rede social também? Eu não tenho, não tenho. Eu prefiro mais meu cartão, assim, o pessoal me conhecer mais um indicando o outro. Boa. Gustavão. Bruno, Vaccinova, cara, a Vaccinova ela está presente aí em todas as lojas agropecuárias espalhadas pelo Brasil. Então, provavelmente todo produtor rural, né, tanto do leite quanto do corte, já utilizou alguma ferramenta da Vaccinova. Vaccinova ela produz soluções entre vacinas e medicamentos, não só para bovinocultura. Então, a gente tem soluções para peixes, aves, suínos, animais de companhia também, como cachorros e gatos. Então, a Vaccinova está presente aí no dia a dia, né, das famílias, no dia a dia do produtor. Nós temos também nossas redes sociais, nós temos o Instagram da Vaccinova, Vaccinova Pecuária. Nós temos o nosso site, que tem todos os nossos produtos, um pouco da nossa história, né? Vaccinova, que tem uma história de muitos anos no Brasil, começou lá atrás com o Biovet, em 1957, então tem quase 70 anos aí de história, e a Vaccinova fez uma aquisição em 2018, então
Nós estamos presentes em todas as lojas agropecuárias e me coloco também aqui à disposição dos produtores, dos veterinários, dos técnicos, juntamente com a nossa equipe técnica aí que está espalhada por esse Brasilzão aí. Para quem precisar da gente, a gente tá junto nessa empreitada. Maravilha! Pessoal, quero agradecer demais, Gustavo, Marcelo, foi um prazer ter esse bate-papo aqui com vocês. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio. Valeu, Bruno. Valeu, Marcelo. Obrigado.